vai ser batizado, pois no batismo ele está afirmando: estou sepultando o velho homem, já não faço mais as minhas vontades, a partir de então começo a fazer as vontades ou a vontade de Deus. Interessante que a palavra batismo ou batizar ou ser batizado vai falar de mergulhar, vai falar de imergir, vai falar de afundar. Mas esta palavra batizar, é preciso que você me entenda aqui essa manhã, pois dentro da sua raiz grega, no qual o Novo Testamento ele for escrito, ela vai sofrer algumas diferenças, pois a palavra batizar pode ser bapto ou pode ser baptizo. Mas Maurício, qual é a diferença então de uma para a outra? Pois a palavra bapto, ela vai estar falando apenas de imergir, como de alguém que vai ser purificado por essas águas. Falar de um ato de lavar, de tornar limpo, de tomar banho mesmo. Mas a outra palavra, baptizo, vai estar falando de submergir. A palavra grega usada no Novo Testamento para este assunto vai falar de embarcações que foram afundadas, tá? Significa dizer que os navios que foram afundados ficavam então no fundo do mar e não vinham mais para cima, eles não subiam mais, pois falava ali do seu fim. Então, o batismo está falando exatamente sobre isso, de alguém que literalmente morreu e não vive mais. As suas paixões foram mortas, as suas vontades foram mortas, os seus desejos foram mortos, e que a partir de então, nessa nova vida em Cristo Jesus, que já não vive mais ele, mas Cristo vive na sua pessoa, dentro do seu ser, então todas as suas vontades agora já são direcionadas, interligadas com a vontade de Cristo na sua vida. Sabe o que é que isso significa? Isso significa que as suas vontades são moldadas por Cristo Jesus. Quer dizer que a partir de então, não é mais as suas vontades que prevalecem, não é mais a sua vontade que predomina, mas é a vontade dele na sua vida. Eu fiz toda essa introdução para que você pudesse compreender uma coisa que é muito importante. Se nós estamos falando aqui de estar morto em Cristo, dessa crucificação, de ser batizado, do velho homem estar morto, for afogado, aprofundado, estar lá embaixo, no fundo do mar, significa dizer que a partir de então, vivendo essa nova vida em Cristo Jesus, as minhas vontades não devem prevalecer mais. Caso isso aconteça, vai estar falando de que o velho homem, ele ainda permanece vivo. O que é incrível é que, vez ou outra, nós até mesmo usamos o nome de Cristo para determinar, em alguns casos, a nossa própria vontade. Você já percebeu que, vez ou outra, você vai dizer isso vai dar certo em nome de Jesus? Eu quero muito que isso dê certo, quero muito que isso aconteça. Você está falando plenamente além da sua própria vontade. Cristo nos ensinou que o que deve ser feito sempre é a vontade do Pai. Lembram? Quando então ele estava lá no Getsemane e ele orava, disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. De repente ele diz: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando nós queremos que a nossa vontade prevaleça, sabe o que isso significa? Isso significa que você ainda precisa morrer. Isso significa que você está vivo demais. Quando você quer que tudo aconteça do seu jeito,
é porque você está vivo demais. Quem mais está vivendo em você é o seu eu, é a sua vontade, e não Cristo. Isso significa que o seu eu, sua vontade, ainda não foi crucificado com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então entenda essa manhã que o que tem que prevalecer em sua vida não é a sua vontade, mas a vontade dele, mas a vontade de Deus. O que é incrível é que, infelizmente, muita gente que acha que já está realmente crucificado em Cristo, e alguns que passaram até mesmo pelo ato do batismo, mas estão sempre deixando aflorar suas vontades, seus desejos, seus sentimentos, suas paixões. Isso mostra o quão vivo você ainda está. Você precisa estar morto. Você já percebeu que quando você é muito ignorante, quando você é muito raivoso, quando você perde a paciência, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está vivo demais. Quando você não tem paciência mais com nada, que quer tudo do seu jeito, é porque você ainda está vivo demais. Você precisa morrer. Você precisa estar crucificado com Cristo. Quando você vê muita gente se preocupando só consigo mesmo, é porque está vivo demais. Ainda não foi crucificado com Cristo. Quando você vê as pessoas só buscando seus próprios interesses, é porque estão vivas demais. Ainda não foram crucificadas com Cristo. Quando você vê muita gente pregando um evangelho fácil, barato, sem renúncia, sem propósito, sem vontade de Deus, um evangelho de prosperidade, onde aquilo que prevalece é sempre a sua vontade, é o seu eu, é os seus desejos. Sabe o que isso significa? É que essas pessoas ainda estão vivas demais, não foram crucificadas com Cristo. Porque quem foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário, sua vontade jamais prevalece, pois ela está morta. O que vai prevalecer sempre vai ser a vontade de Deus, a vontade de Cristo na sua vida. Ainda que você não entenda, que você não compreenda, que você não queira até mesmo obedecer em certos momentos, mas você sabe que o que tem que prevalecer na sua vida não é a sua vontade, mas a vontade de Deus, mas a vontade de Cristo. Essa manhã eu quero te perguntar, será que você está vivo demais? Ou você realmente já foi crucificado com Cristo Jesus? É que muitos querem facilidades, não querem a cruz, não querem estar morto com Cristo na cruz, não querem ter se entregado a Cristo de corpo, alma, espírito, pois querem que a sua vontade sempre prevaleça, pois querem que tudo aconteça exatamente do seu jeito. Tudo tem que girar ao seu redor, tudo tem que acontecer do jeito como ele planeja, como ele quer, como ele organiza. Tudo precisa acontecer e sair do jeitinho como ele está planejando. Tem que ser do jeito dele, entenda, não é do seu jeito. Precisa ser sempre do jeito de Deus. Você precisa ser guiado por ele. Entenda que você precisa ser crucificado. Você precisa morrer com Cristo. Você precisa ser nova criatura na pessoa de Cristo Jesus. As coisas velhas precisam se passar na sua vida, a fim de que novas coisas venham surgir, tá? De Deus na sua vida e em você. Pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tem pessoas que dizem estar vivendo uma nova vida em Cristo, mas as coisas velhas permanecem ainda nas suas vidas. O que é que isso significa? Significa que você ainda não morreu. Significa que você não crucificou ainda a sua carne com Cristo. Paulo disse, pois por Cristo somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias é dia de morrer. Todos os dias é dia de matar a sua vontade, os seus desejos, o seu eu, o seu ego.
para que então Cristo possa viver na sua vida. É exatamente isto que Paulo diz aqui. Agora, vivo na carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A pergunta que eu vos faço essa manhã é essa: quem é que tem vivido? É o seu eu ou Cristo que tem vivido em você? De acordo com aquilo que prevalece, que acontece, se é a vontade dele ou é a sua, você vai saber quem é que tem vivido. Se é você ou se é Cristo que vive dentro de ti. Que essa manhã você possa receber esta palavra e que você compreenda e tenha certeza, Cristo quer viver em você. Para tanto, vai ser necessário você crucificar o seu eu, a sua vida, o seu ego na cruz do Calvário, pois a palavra nos ensina que precisamos ser crucificados com Cristo e não vivermos mais, mas Cristo viver em mim, mas Cristo viver em ti. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia e receba esta palavra. Você precisa ser nova criatura em Cristo Jesus. E nova criatura são aqueles que já crucificaram a si na cruz do Calvário, quando Cristo então foi crucificado, não vivendo mais você, mas Cristo vivendo na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.